Beleza pura, eu tô aqui no Maracanã para Flamengo e Corinthians. E aqui ao lado, em São Januário, tem Vasco e Internacional. Jogo importantíssimo para o Vasco e, consequentemente, para o torcedor vascaíno. E por que eu tô falando isso? Eu tenho feito algumas mentorias e falo para os meus mentorados. Você que é estudante de jornalismo e que fatalmente é fanático por futebol e apaixonado por um clube, como eu sempre fui, vascaíno, fanático por futebol e apaixonado, e por isso eu resolvi fazer jornalismo esportivo, eu sempre comento, quando você inicia na profissão, você se afasta um pouco do seu clube, você se afasta do seu time. É isso mesmo que você quer? E aqui está mais um exemplo. Onde está o meu coração? Aonde está a minha alma? Aonde eu gostaria de estar? Em São Januário, para Vasco Internacional. Se fosse eu apenas um torcedor. Hoje, ou há 26 anos, eu sou torcedor e jornalista. Eu torço mais para quem hoje? Para o sucesso do Vasco ou para o meu sucesso? É isso que eu converso com os meus mentorados, com os estudantes de jornalismo. Quando você entra na profissão, naturalmente você vai pensar em quem? Em você. E o melhor para mim hoje, profissionalmente, era estar aqui no Maracanã para Flamengo e Corinthians. O exemplo que eu estou citando hoje é constante na minha vida. Quantas vezes eu deixei de ver o Vasco jogar porque eu estava ou viajando com a seleção brasileira ou acompanhando um outro clube e não estava no jogo do Vasco por uma questão profissional. Essa é a diferença. E quantas vezes eu, trabalhando, acabei indo a um jogo do Vasco quando na verdade eu nem queria estar lá. Gostaria de estar em casa ou estar viajando ou fazendo qualquer outra coisa. E é isso que eu converso com a turma. Você entra na profissão, você esquece o seu lado torcedor. Enquanto torcedor, você acompanha o seu time na hora que você quiser, no dia que você bem entender, nos jogos que você escolher, chega a hora que você quiser, vai embora do jogo também a hora que te der na cabeça. Quando você entra na profissão, é completamente diferente. E não pense você que está falando assim com um vascaíno, que não era tão vascaíno assim. Só para que você tenha uma ideia, eu, enquanto torcedor, para não falar de vários jogos do Vasco, só vou citar os mais importantes da história do clube. Final do Campeonato Brasileiro de 89, eu estava lá na arquibancada em São Paulo, torcendo pelo Vasco. Final do Campeonato Brasileiro de 97, eu estava em São Paulo e depois no Maracanã, nos dois jogos decisivos, torcendo pelo Vasco. Final do Brasileiro de 2000, Vasco e São Caetano, eu estava lá também. Final da Libertadores da América, Vasco e Barcelona de Guayaquil, eu fui em São Januário e fui também no Equador. Você conhece algum torcedor do Vasco que tenha ido em todos esses jogos? Eu só estou citando isso para falar que quando eu era torcedor, eu também vivia e respirava o Vasco. Eu ia muito aos jogos do Vasco, provavelmente igual a você, torcedor de algum clube que esteja acompanhando aqui esse meu vídeo. Mas quando você entra na profissão, você precisa pensar em você, no teu sucesso, na tua carreira. E nem sempre você vai estar ao lado do seu time. Só para citar como exemplo, isso eu falo muito para os meus mentorados, eu que não perdia um jogo do Vasco, quando eu comecei a trabalhar em 1995 na Rádio Globo, eu fiquei 2 anos sem ir a um jogo do Vasco. 2 anos! E eu ia todos os jogos, hein? Por quê? Porque eu tinha primeiro as tarefas internas da rádio, fazia rádio escuta, era plantonista, trabalhava internamente, tinha poucas possibilidades de ir aos jogos, enfim. Eu tô até exagerando, sim, tá? Eu cheguei a ir a alguns jogos do Vasco nesse período, mas trabalhando, não como torcedor na arquibancada. E quando eu ia, não era o jogo que eu escolhia, não. A escala mandava, vai para lá. Às vezes mandava para outro lugar e o Vasco estava jogando, a exemplo desse domingo, onde o Vasco tem um jogo importantíssimo contra o Internacional
e eu fiz a opção de vir ao Maracanã para Flamengo e Internacional. Beleza pura? Batendo esse papo com vocês aí, tô com um canal novo no ar, dá uma curtida, ative o sininho para não perder nada, comente, enfim, dá uma força aí no meu canal do YouTube. Se você é estudante de jornalismo, não perca a oportunidade. Mande um direct para mim que você pode fazer uma mentoria e eu passar um pouco para você da minha experiência, né? 26 anos fazendo rádio e TV, eu conheço 36 países fazendo futebol e sou o único jornalista do mundo que foi em todos os jogos da seleção brasileira depois da Copa do Mundo da Rússia. Eu tenho muita experiência para dividir com você. Não sou professor, eu passo a experiência de quem está atuando na área. Nada de teoria, é na prática mesmo. Vamos para o jogo? Mais uma rodada aí do Campeonato Brasileiro. Vou olhar Flamengo e Corinthians, mas com a alma aqui do lado, em São Januário.